professor. Obrigada. Ok. Bom, eu vou começar então, mais uma vez, agradecer aos professores aqui que estão organizando, Denis Foster, os outros colegas aqui que também, de alguma forma, já me conhecia. Eu acho que isso aí é bem bacana, essa parceria, enfim. Também agradecer, eu sei que ele não está aqui, mas deixar oficial o Thiago Froze, que é um dos que indicou para participar aqui desse evento, que é bem interessante, e espero que vocês aproveitem. Então, vou começar, então, falando dessa temática bem bacana, que faz parte da minha vida acadêmica e também foi, por muito tempo, assim, a minha vida como atleta, até porque eu competia aí no estado do Paraná. Vou falar, então, sobre a história do Karatê, da origem como arte marcial, a evolução como esporte de combate. Vou falar um pouco, então, sobre a minha experiência, só para começar aqui a minha apresentação. Como eu falei anteriormente, eu fui atleta, fiz parte da seleção brasileira, conheci algumas personalidades aí consagradas no campo do Karatê, como mestres famosos aí, no caso, o Sensei Kazuo Nagamine. Eu tive uma breve passagem como técnico esportivo na Universidade Federal do Paraná, aí algumas imagens. Eu fiz alguns estágios em escolas em Curitiba, como no Colégio Estadual Ivo Leão, que é próximo da minha casa, onde eu vivia no bairro da Cidade Industrial. Aqui é umas fotos que mostram um pouco das minhas atividades com alunos de ensino médio. Aqui já em São Paulo, durante o mestrado, apresentando em algumas escolas o Karatê e as minhas experiências, principalmente no campo acadêmico, para eles. Ao longo da minha vida, desde 2011, quando eu ingressei na universidade, eu participei de vários congressos. Fiz algumas iniciações científicas, e então aqui algumas fotos de alguns eventos, alguns professores me avaliando. Eu tive a oportunidade, durante o mestrado na USP, de fazer uma imersão cultural no Japão. Então, em 2018, acabei conhecendo vários professores, dentre eles professores de Karatê e do campo acadêmico. Aqui algumas imagens da JKA, que é a Associação Japonesa de Karatê. Aqui alguns artigos que eu já publiquei, a maioria é sempre relacionado com Karatê ou alguma arte marcial paralela. Bom, agora, iniciando a questão da apresentação, eu vou trabalhar um pouco sobre 6 tópicos aqui, só para ajudar a orientar a apresentação. Então, vou falar o porquê desse tema, né? Bom, buscando compreender a história do Karatê de maneira sociológica. Eu falo sociológica porque, ultimamente, eu trabalho com referenciais da sociologia do esporte, que acabam estudando o Karatê, como outras manifestações culturais, como fenômenos sociais. Então, por causa disso. A minha hipótese nessa apresentação, assim, que vai se desdobrar, entende-se que a história do Karatê é constituída de rupturas, descontinuidades e continuidades. Isso é uma particularidade não só do Karatê, mas de outras manifestações de práticas corporais que existem na humanidade. Então, o Karatê ele passou por vários processos para ele ser apresentado hoje como ele é. Os objetivos aqui é constituir o processo de esportivização do Karatê. Então, o tema ele vai trabalhar, o carro-chefe seria o Karatê esportivo, mas eu vou conversar com outros campos de conhecimento, tais como a história do Japão, a história do Japão feudal, até para mostrar como que se constituiu esse Karatê como a gente conhece hoje. A metodologia que eu vou utilizar é qualitativa, né, uma análise mais teórica, exploratória, porque eu vou mostrar coisas que até então são inéditas, que na literatura tem pouco estudo, pouco que se apresenta. E um dos referenciais teóricos que eu utilizo é o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês,
aí bastante conhecido no campo da educação física e na educação. Vou utilizar algumas teorias dele, e aí vou concluir que esse karatê que a gente conhece hoje, ele faz parte de um subcampo, que aí eu vou explicar para vocês como vai ser isso. Bom, a origem do karatê, ela tem uma origem incerta, né? Porém, autores sugerem que o principal local desse desenvolvimento acabou sendo em Okinawa. Okinawa, que é uma é uma ilha, mas que faz parte de um arquipélago que historicamente ficou conhecido como as Ilhas Ryukyu, que está localizada entre a China e o Japão. Então, para quem é do karatê, isso aí é muito presente, é muito comum ouvir do sensei que o karatê veio do Japão, que o karatê veio de Okinawa. Então, é só para contextualizar, principalmente para aquelas pessoas aqui na sala que não desconhecem um pouco sobre essa origem. Vou fazer uma análise geopolítica para dar embasamento sobre como o karatê ele se constitui hoje. Então, ele parte de um espaço, que é uma ilha de Okinawa, acaba sendo desenvolvida lá. Depois, num segundo momento, vai para Tóquio e região, onde vai acabar tendo várias roupagens de outras manifestações, como o Karatê Budô. E, na sequência, alguns indivíduos ou agentes, eles vão disseminar esse karatê pelo mundo. E, na sequência, a gente vai conhecer hoje o karatê como esporte. Mas não só como esporte, ele se manifesta de outras maneiras também. Para eu falar sobre o karatê, eu vou voltar no tempo. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo para embasar um pouco sobre como esse karatê ele foi construído e aonde ele está ligado. Porque para falar de um objeto, um fenômeno social, a gente precisa associar com outras questões de um tempo e espaço específico. Então, vou apresentar um pouco sobre coisas do século XV, século XVI, XVII, XVIII, principalmente porque ocorreu um encontro cultural entre o Ocidente e o Oriente, entre aqueles conhecidos como os europeus, que, num determinado momento, exploraram o globo e, então, encontraram outras culturas, no caso, as culturas do Extremo Oriente. No segundo momento, vou passar um pouco pelos séculos XIX, XX, XXI, e aí vou acabar demonstrando algumas coisas, algumas conexões com o Karatê. Bom, eu vou mostrar rapidamente algumas questões aqui. No século XV, né, houve várias explorações assim pelo mundo, houve as grandes navegações, então vários portugueses, principalmente portugueses da escola de Sagres, espanhóis também, que foram explorar a América. E nessa esteira, com o passar dos anos, eles foram explorando outros lugares, à medida que o tempo passava, século XV, século XVI. E até que, em um dado momento, eles alcançaram o Extremo Oriente. Isso aconteceu aí no século XVI. Em 1543, os portugueses chegaram à ilha de Tanegashima, que é uma ilha do Japão, que aconteceu o primeiro encontro assim entre ocidentais, né, vamos dizer assim, de uma maneira entre aspas, né, e orientais, no caso japoneses. Então, durante o século XVI, foi grande a influência portuguesa no país. Então, eles foram os primeiros, então, europeus a encontrar, vamos dizer assim, entre aspas, também a descobrir os japoneses. Aqui algumas curiosidades, né? Palavras japonesas de origem portuguesa. Olha só, temos aqui algumas, por exemplo, Bidoro, que eles têm uma fonética que parece, que dá a entender que é também, por exemplo, essa aqui, ó, capa. Capa em japonês, então tem o mesmo tom fonético, assim, você pronuncia tem o mesmo tom desse sentido. E aí, por outro lado, palavras portuguesas de origem japonesa também tem esses tipos de manifestação.
No século XVI, então, vai ter uma série de influências no Japão, como o cristianismo, e à medida que o cristianismo ele vai se estabelecendo, isso durante o Bakufu, que Bakufu é o sistema de ditadura que estava imposto, né, do shogunato, no caso, uma espécie de general na época, ele vai acabar fazendo uma espécie de resistência contra esses tipos de manifestação, principalmente do cristianismo. Nessa época, no século XVI, existiam também os samurais, que o termo mais conhecido são os guerreiros, assim, feudais japoneses. Nesse período do século XVI, houve século XVI, 1500, houve o período do Sengoku, que é um período conhecido também por ter muitas guerras. É um período que o Japão ele está numa espécie de processo de unificação, e esse processo de unificação ele vai acabar ocorrendo e se concretizando no século XVI. Aqui é um exemplo do mapa do Japão, onde existiam vários feudos, então era bem estratificado o mapa japonês, então tinha vários feudos, e pensa nisso, no século XV, muitas guerras, e eram guerras assim, por diversas razões, e enfim, não parecia que não ia ter fim. E até que, em um determinado momento, 3 guerreiros se uniram, cada um no seu tempo, né? Como o Nobunaga, o Toyotomi Hideyoshi e o Tokugawa, que acabaram unificando o Japão, e então, no século XVI, 17, no caso, eles vão acabar unindo o Japão. Nesse período, vai ocorrer, então, uma série de manifestações culturais, um florescimento cultural, as artes, então, elas vão acabar tendo um refinamento muito mais aflorado, no sentido de desenvolver mais as técnicas. O budismo também vai acabar sendo disseminado com mais frequência, o confucionismo, que são as religiões orientais, o confucionismo um sistema filosófico. O Bushido também ele vai acabar tendo origem nesse período, e Okinawa vai acabar sendo uma janela para o mundo, porque é um período onde o Japão eles vai estar fechado, né? Um período conhecido como um período que o Japão ficou fechado para o mundo, mas 2 lugares, com exceção, como Nagasaki e Okinawa, vão servir como uma espécie de janela para o mundo, onde eles vão fazer comércios. Okinawa, então, foi essa passagem aí para que o Japão pudesse fazer alguns comércios, trocas comerciais com a China, principalmente, via Okinawa, e via Nagasaki por meio dos holandeses. Eles acabaram fazendo várias trocas comerciais. Então, mais uma foto falando sobre os samurais. Nesse período, é como se fosse seguindo, então, um referencial teórico do Elias, né, que Elias é um sociólogo alemão que vai trabalhar um pouco sobre essa questão da violência, do monopólio da violência física. Então, o período feudal japonês ele vai acabar sendo uma espécie de estado onde o Estado japonês ele vai acabar centralizando o poder e tendo um monopólio da violência física. Então, é aí que vão ter vários tipos de cadeias de interdependência, vai se ter muito mais um policiamento, uma vigilância sobre as condutas das pessoas, semelhante a um estado de ditadura. Bom, como eu disse, quando o Japão estava fechado, do século XVI, 17 até o 19, houve um florescimento cultural. Então, pinturas da época acabaram trabalhando
bastante, evoluindo bastante. O teatro kabuki foi proibido, né, por trazer várias manifestações contra o shogunato. O teatro No, ele foi oficializado, ele era um das poucas manifestações cênicas que poderiam ser apresentadas em público. Representava, então, essa popularidade, trazia um pouco da cultura japonesa, de uma maneira que agradava muito a classe popular do Japão, na época. Aqui o taiko, também como uma manifestação da cultura japonesa, que floresceu nesse período. O taiko, ele também tem uma relação, porque essa parte aqui é onde o instrumentista ele toca o tambor, é feita de couro. Então, nessa época existiam também, e existem até hoje, mas aqui com mais efervescência, os burakumin, que eram uma classe marginalizada no Japão feudal, que trabalhavam com couro, limpando as ruas e tal. Uma outra particularidade desse período é que os Ainus, que eram que são os índios japoneses, eles vivem, no caso, mais ao norte do Japão, são uma das classes que também eram perseguidas nesse período. Nesse período, então, quando o Japão ficou fechado, houve a criação do Código de Ética do Bushido, né, o Caminho do Guerreiro. Foi uma espécie de manifestação para legitimar a vida desses guerreiros, até porque foi um período onde o Japão ficou fechado e teve poucas guerras. Então, os samurais eles ficaram uma espécie de desempregados. Então, isso é uma coisa que foi um efeito disso, foi esse desenvolvimento do Bushido. Aqui eu apresento uma dissertação onde fala-se um pouco sobre essa questão do Bushido, que eu achei bem interessante para quem aqui tem curiosidade de saber mais sobre Bushido. Vale a pena conhecer essa dissertação do Gabriel Nunes. Houve também, nesse período, né, o Bushido, e mais recentemente, no começo do século XX, o Inazo Nitobe, ele lançou esse livro que acabou trazendo muito sobre essa questão de resgatar o Bushido, as maneiras de se comportar dos guerreiros, esse espírito samurai. Então, é um livro também que fica indicado aqui para vocês. Esses dois livros são oriundos desse período que o Japão ficou fechado. Então, um do Miyamoto Musashi e um do Hagakure, que é do Yamamoto Tsunetomo. Por que eu falo desse período? Eu falo do Bushido, e parece que não tem nada a ver com Karatê, né? Muito do que é reproduzido nas academias, nos dojos, seja do Karatê, seja do Judô, do Aikido, do Sumo, tem muito sobre Bushido. O sensei de vocês aqui presentes, ou que já praticaram alguma arte marcial japonesa, já ouviram falar do Bushido como uma espécie de inspiração para a sua conduta. Então, basicamente, tem essa relação. São basicamente normas de conduta que foram trabalhadas durante o período que o Japão ficou fechado. Esse primeiro livro aqui do Musashi, bastante conhecido, o livro dos Cinco Anéis, uma referência aí do século XVII. E aqui do século XVIII, esse feito pelo Tsunetomo. Ele traz mais questões relacionadas à etiqueta, ou como se comportar. Bem interessante também. Aqui, fazendo agora uma transição aqui da era Edo, né, que é a era Tokugawa, que é onde o Japão ficou fechado, para a era Meiji, que é onde aconteceu a restauração, a volta do imperador japonês. Então, no século XIX, o Japão ele começou a se abrir, então houve a abertura dos portos, é bastante conhecido esse termo na história, a partir do Commodore Perry, que foi um norte-americano que acabou forçando a abertura desses portos. Então, aqui uma representação. Nesse período que aconteceu essa transição
de um modelo de sistema de governo ditatorial, fechado, centralizado, para um governo mais aberto às trocas comerciais e liderado por um imperador, houve uma espécie de criação, uma legitimidade, uma busca por legitimar a figura do imperador como importante perante a sociedade. Então, a figura do imperador ela é muito carregada, tem muito simbolismo. Isso aí vai justificar também essa importância desse personagem na sociedade japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui eu coloquei ao lado um portal representando o shintoísmo, que é uma religião japonesa, que tem essa questão dos deuses relacionados a fenômenos naturais, como os oceanos, a tempestade, as florestas. Então, tem muito, tem uma história da mitologia japonesa que o imperador japonês descende, né? Ele é uma representação dos deuses do shintoísmo na Terra. Então, por isso que ele acaba sendo uma extensão e por isso que a sua simbologia, né? O seu arquétipo de guerreiro, de imponente, de líder de uma sociedade pujante, ela é bem destacada. Bom, no século XIX, então, agora fechando aqui esse período da Era Meiji, houve também a Partilha da Ásia. A Partilha da Ásia foi uma questão bem dramática no período do final do século XIX, onde aconteceu que vários europeus acabaram repartindo algumas colônias. Então, aqui a gente consegue ver algumas colônias da Alemanha, da Alemanha, dos ingleses, aqui principalmente na Índia. A parte aqui onde tem a China, tem muitas colônias alemãs ou influências alemãs, não, perdão, inglesas, por isso que vai ter a questão da Guerra do Ópio também, que é uma questão muito presente aqui. Então, a gente percebe que houve esse tipo de fenômeno. E quando eu apresento isso, também houve também um fenômeno da partilha da África. E quando eu represento isso, é porque a gente tem muito a ver com essa questão de o Japão se abrir. Ele acaba se abrindo por causa que os europeus eles estavam se apossando de várias regiões do Oriente, do Extremo Oriente, da Ásia, né, no caso ali, Sudeste Asiático, da África. Então, o Japão, eles acabam se preocupando e, então, acabam se abrindo, fazendo uma série de acordos com os Estados Unidos, inicialmente, depois com outras forças da época. Voltando agora, falando sobre Okinawa, aqui é uma representação do Karatê de Okinawa. Quando o Karatê de Okinawa ele vai para o Japão central, né, o Japão continental, ele vai trazendo uma série de características chinesas. Então, o que acontece? Nesse período da Era Meiji, final do século XIX, começo do século XX, há a fundação de uma instituição. Essa instituição ela vai acabar japonizando várias artes marciais. Japonizando é um termo utilizado na história para retirar elementos estrangeiros e adaptar, colocando coisas japonesas. Então, há uma espécie de invenção das tradições, utilizando um termo aí do Eric Hobsbawm, da história, e que é um processo que vai acabar não só no karatê emplacando, mas em outras artes marciais. Várias artes marciais que antigamente eram chamadas de bujutsu ou bugei, essas artes do Japão feudal, dessa época que eu acabei comentando anteriormente, do Japão fechado, eram práticas que não eram ainda padronizadas ou estavam em registro, elas não estavam registradas ainda, elas estavam numa espécie de
prática artesanal ainda. Aí a Butokukai, que é essa entidade, vou voltar aqui, chamada de Butokukai, ou Dai Nippon Butokukai, que aí tem a tradução ali embaixo, ela vai organizar essas práticas feudais e padronizá-las de modo a introduzi-las nas escolas, nas universidades. E ela transforma, então, as práticas do Bujutsu em Budo, que seria o caminho das práticas marciais, o caminho marcial, né? Que são as várias disciplinas. Budo nada mais é que são as disciplinas ou práticas corporais marciais que passaram por um processo de sistematização, institucionalização feudal para moderna. E aí o karatê de Okinawa, que antigamente era chamado de Tode, passou a se chamar de Karatê Do. O Kyudo veio também de várias outras modalidades que representam o tiro com arco. O Aikido também veio de práticas feudais e foi transformado em Aikido, em Aikido, no caso. E aí são várias outras. Por exemplo, o Kendo, a prática anterior a ele, no período feudal, era o Kenjutsu. É isso aí. Nesse processo de mudança, houve, então, essas mudanças de Okinawa para o Japão. Então, termos chineses foram retirados, e aqui é um exemplo do que Funakoshi acabou fazendo, modificando para obedecer a Butokukai de uma forma que fosse aceita essa prática no Japão central. Algumas tradições, segundo alguns autores aqui, a gente pode perceber que os Budô, eles são também uma espécie de tradição inventada, porque elas acabam sendo forjadas de uma maneira, algumas vezes até artificial, colocando termos que não fazem parte dela. Por exemplo, no karatê se tem muito essa ideia do Bushido. Só que o karatê ele foi desenvolvido, como a gente sabe, em Okinawa. Em Okinawa não existiam samurais. Então é forçado a gente fazer uma espécie de comparativo, que o karatê de Okinawa tem muito de Bushido. Então é isso que eu quero dizer, que é uma tradição inventada nesse sentido, se não tomar cuidado. Por exemplo, a expressão os, que foi retirado da marinha japonesa, foi incorporado pelas artes marciais, principalmente o jiu-jitsu, né, o karatê, o judô, tem muito disso, tem o os. A questão das faixas, o Jigoro Kano iniciou com isso, dessa questão de hierarquizar a prática, colocando desde a faixa branca até a faixa preta. Então é uma questão que é muito recente, moderna, do século XX. Daí tem outros ali, mas só por causa que o tempo está passando, eu acho que eu vou acelerar aqui. Finalizando, então, esse foi um período de expansionismo japonês, né? Que o Japão ele acabou invadindo várias regiões do Extremo Oriente ali. Foi também de muita industrialização, um período que ocorreu uma certa influência e incentivo para que cientistas da Europa viessem para o Japão e trouxessem conhecimento, tecnologia. E aqui também tem várias imagens que representam esse período. A ocupação ou a invasão da Coreia, que aconteceu no comecinho do século XX, também fez parte dessa questão do expansionismo, né, dessa questão de conseguir aumentar o território japonês. Teve algumas questões de guerra, como o massacre de Nanquim, que foi uma catástrofe assim, em termos para a humanidade. O Japão ele acabou expandindo, aqui mostra essa representação geográfica, que vai até o norte ali da Austrália,
passando ali pelas Ilhas Marshall. Então, aí se tem uma dimensão do que o Império Japonês significou nessa época. Aqui aqui eu mostro um pouco dos conflitos, e uma desses conflitos ocorreu em Okinawa, considerado o berço do karatê. Aqui alguns filmes que retratam essa época. Essa é um conflito, é o conflito mais sangrento assim da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Então, muita gente morreu nesse período. Ainda aqui é uma foto recente que mostra um pouco dessa questão dos Estados Unidos ainda presentes em Okinawa, o que gera uma série de protestos pela população de uma base militar americana. Aqui alguns okinawanos fazendo um protesto. Okinawa tem uma especificidade cultural em relação ao japonês nativo. Ele é bem distinto em termos de fenótipo, porque eles têm uma característica com uma pele mais escura, com vestimentas particulares, instrumentos musicais também diferenciados, eles apresentam culinárias também diferenciadas, e o dialeto também, o Tinaguchi, que acaba sendo diferenciado frente ao japonês, o Nihongo. Aqui é um teórico que eu acabei utilizando, que dá para fazer uma análise sobre essa questão Okinawa-Japão, né? Ou mesmo Japão e o resto do mundo, porque quando eu falo que há um encontro cultural entre o Ocidente e o Oriente, tem muito disso, de olhar para o asiático como um ser bárbaro, irracional, olhar para a mulher também como uma espécie de sexualidade assim para cima delas, exótica, olhar para essa sociedade como atrasada, isso levando em consideração essa época, esse período. Dentro dessa questão, os okinawanos, frente aos nativos japoneses, eles também têm esses conflitos. Os okinawanos são marginalizados perante os japoneses. Isso se reflete também no Brasil, nas colônias japonesas e de okinawanos. Bom, nessa época, no comecinho do século XX, também nos quartéis do Exército Imperial, houve a utilização de artes marciais para a defesa da população. O Karatê Shotokan adquiriu uma intensidade desesperada, então acabou sendo utilizado aí como uma espécie de método para ajudar a fortalecer as frentes de batalha com o conhecimento marcial. Aqui, para retratar esse período e também levantar a questão sobre racismo, sobre essa ideia do Oriente e Ocidente, eu tenho esses dois artigos aqui que falam sobre essa questão, principalmente do fascismo japonês, que ele foi muito instaurado nessa época. Aqui, outros artigos que mostram um pouco desse período, influências do exército francês no exército japonês, em específico também no karatê, a utilização do Bushido no fascismo italiano. Então, é bem peculiar esse tipo de questão. Nas universidades japonesas, aqui, então, houve as primeiras manifestações do karatê, principalmente do karatê esportivo. Então, vou falar dele, falando um pouco sobre como aconteceu as primeiras manifestações, chegando, então, a falar sobre as primeiras instituições. O Norbert Elias, um sociólogo alemão bastante conhecido na sociologia do esporte, ele fala sobre essa questão de olhar para o processo de reorganização das manifestações culturais. O que seria o processo de esportivização? É você pegar uma prática e transformá-la num esporte, uma prática corporal,
mas um esporte delimitado por regras, por um regulamento. Eu me baseio daqui para frente para falar sobre o karatê esportivo, a partir desses dois estudos, uma tese de doutorado do professor Abel Figueiredo, e esse artigo recente, publicado esse ano, que fala sobre o karatê esportivo, que são de dois pesquisadores da Coreia do Sul. As primeiras manifestações, então, do karatê esportivo aconteceu durante a primeira parte do século XX, no interior das universidades. Aqui é uma representação das primeiras manifestações, mas antes delas entrarem nas universidades, já haviam no campo exterior, né, nos guetos de Tóquio, alguns duelos entre boxers, judocas. Então, isso era comum no comecinho do século XX, 1913, e eram documentados, foi documentado tanto em jornais do Japão quanto da França. Ken Mabuni, que foi um mestre de karatê, ele, com outros dois mestres, eles acabaram utilizando alguns equipamentos em suas aulas de karatê. Alguns equipamentos eles acabaram sendo também emprestados do Kendo. Kendo tem uma particularidade que utiliza uma armadura para o seu treinamento, então eles acabaram adaptando. Isso foi uma tentativa e erro para fazer um teste para render mais o treinamento, porque havia muitas lesões, né, no karatê dessa época. Houve, então, a fundação da Federação de Karatê, em 1936, de estudantes, patrocinado por Gishin Funakoshi. Então, o Gishin Funakoshi esteve presente num festival de karatê esportivo, onde Nakayama apresentou o Jiu-Kumite, que hoje, nos treinamentos de karatê, um comitê, uma luta mais livre, onde pode-se ter golpes com ataques mais contundentes, rasteiras, saltos. Então, é um comitê muito mais livre. Então, foi nesse período. Aí houve também o primeiro torneio de comitê, em 36. Em 43, houve os torneios amigáveis nas universidades de Meiji, Takushoku e Keio. Seriam essas universidades, então, do período Meiji. Utilizando um termo comum na sociologia do esporte, em especial de Bourdieu, o hábitos do karateca foi construído nessa época. Quando o karatê ele foi inserido nas universidades, foi se consolidando uma espécie de comportamento, onde a vestimenta foi se padronizando, as faixas foram se padronizando, os rituais foram se criando, alguns emprestados de outras práticas marciais, como o Kendo, o Judô foi emprestado à questão da hierarquia, a questão da efetividade da técnica já vinha junto com aquele karatê de Okinawa. Então, tudo isso foi fazendo um conjunto de comportamentos, de técnicas que a gente pode relacionar com a teoria do Bourdieu de hábitos, que é um hábitos do karateca. Agora, a primeira competição de karatê documentada pelos pesquisadores sul-coreanos, para eles foi em 46. Então, aqui é um conflito que, do ponto de vista das ciências do esporte, é um complemento. Há um conflito porque um pesquisador, um artigo fala uma data e um outro pesquisador fala outra. Para nós da sociologia do esporte, da história do esporte, isso é um complemento. Então, isso aí é quando a gente vê que avança a ciência, nesse sentido. Então, são dois dados que é interessante serem apresentados. Então, em 46, aconteceu, então, uma competição em Tóquio durante a ocupação estadunidense.
foi organizado pela Kambukan, que foi uma espécie de organização dirigida por um coreano chamado Yon, que na sequência ele muda-se para Coreia, mas ele é responsável pelas primeiras manifestações nesse período, principalmente na década de 40, porque ele vai fazer uma coisa que os outros não fizeram, vai criar um jornal específico de karatê esportivo, onde ele vai documentar e registrar as competições, e isso é uma coisa a ser levada em consideração. O karatê não foi banido, mas a proibição do ensino das artes marciais afetou as mudanças no karatê. Então, o karatê ele acabou sendo forçado, de certa forma, a se tornar esporte. Por que forçado? Porque os americanos, ao ocuparem os americanos ao ocuparem o Japão, eles perceberam que as várias artes marciais estavam ligadas ao exército de alguma forma. E o que chamou a atenção deles foi as práticas que estavam sendo esportivizadas, que estavam sendo transformadas em esporte, e para os olhos dos americanos isso era bem visto. Então, por exemplo, no Kendo, o Kendo ele foi silenciado no pós-guerra, por causa que ele apresentava muitas características de guerra mesmo, voltadas para a guerra, e tinha pouco essa ideia de esporte. Ou seja, como que eu posso pensar em esporte? Não tinha não era delimitado por regras, não eram organizadas competições. Então, o Kendo ele também foi forçado a ser um esporte, nesse sentido, por causa dessa ocupação americana. Com o passar do tempo, veio as primeiras organizações, aqui a fundação da JK, que é a Associação Japonesa de Karatê, onde eu estive no Japão, e que organizou também o primeiro campeonato nacional, em 57. Aqui, de uma maneira bem sintética aqui, eu acabei sintetizando aqui como que foi o transcorrer do século XX com o Karatê, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, houve-se, na década de 40 e 50, vários indivíduos que foram compartilhar o Karatê no mundo afora. No Brasil, chegou-se os primeiros mestres de Karatê, no caso, Harada foi um dos senseis que chegou aqui, principalmente na região de São Paulo e Santos. Aí, na sequência, veio outros mestres. Aí, com isso, na década de 60, foi se institucionalizando o Karatê, ou seja, foi se organizando em forma de federações estaduais, municipais, federações, sobretudo, mundiais. Houve a criação, então, da JKF, que é uma organização nacional japonesa. Ela vai acabar fazendo uma espécie de disputa contra a JK, porque o monopólio do karatê, enquanto karatê para organizar eventos de karatê esportivo, estava com a JK. A partir do momento que a JKF entra e se estabiliza, ela representa o Japão, não mais um clube, como a JK representava. Então, isso acaba tendo uma ruptura na história do karatê. E na sequência, em 1970, a VUCO, tem essa sigla, World Union of Karate Do Organization. Então, é a organização mundial do karatê, ela que vai fazer as primeiras competições internacionais, principalmente o Mundial de 1970. No Brasil, então, ocorre também as primeiras competições. Aqui, algumas fotos do período do Mundial de 1970. Aqui a chave de luta, né, de 1970, que é o primeiro campeonato mundial. E na década de 70 e 80 vai se ter as primeiras manifestações no campo cinematográfico. Então, vai se ter um inchaço de matrículas nesse período,
muito em efeito do campo cinematográfico. É a chegada dos filmes de Karate Kid, com o, o, o Ralph Macchio e o Pat Morita, que fazem o Daniel San e o Mestre Miyagi, Bruce Lee com seus filmes, o Jean-Claude Van Damme, dentre outros. Os tokusatsu, na década de 70, acabam também representando a cultura japonesa e incentivando também a matrícula de vários estudantes, aí, alunos de karatê, de kung fu, de aikido. Isso é tão representativo que há estudos também, esse artigo mostra esse boom dos filmes reverberando, ecoando nos dojos pelo Brasil. Animes também, né? A gente não pode deixar de lado esses animes que fizeram parte da infância aqui de muita gente. E, atualmente, utilizando a cultura japonesa, né, o que é representativo, emblemático, né, como Pokémon ou jogos eletrônicos, isso sendo utilizado nos Jogos Olímpicos. O antes, existiam, então, um karatê arcaico, com regras ainda em estado primário, e hoje, já com muita tecnologia, placares eletrônicos, equipamentos de segurança, como luvas e tatame, que acabam diminuindo as chances de lesões. A modernidade, então, chegou no karatê, né? Está muito representativa aí no Sport TV, principalmente. Então, aqui é um pouco sobre como o grau que o karatê chegou, né? Aqui as várias federações, isso é um lado, para alguns karatecas, isso acaba sendo um tendão de Aquiles do karatê, né? Ter várias federações, porque quando se comparado a outras modalidades, isso enfraquece a modalidade para que ela se mantenha, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. O Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele fala que existem, então, a procura do monopólio da violência simbólica, onde algumas corpos de agentes, no caso, essas instituições, elas brigam entre si por causa desse monopólio de estar próximo do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Por que isso? Tem um interesse por detrás disso, e muitas vezes esse interesse é enviesado pelo dinheiro. Então, é o que o sociólogo Bourdieu acaba contribuindo aí nessa análise. A WKF é a entidade que tem esse reconhecimento perante o COI, e aí o Karatê, chegando agora nos dias atuais, ele tem aí uma série de empresas que orbitam em sua volta, que eu mostro um pouco sobre isso. O time Brasil, por exemplo, o Exército Brasileiro. E aqui é uma das questões que a gente pensa em trazer para os dias atuais, essa unificação das federações, para que o Comitê Olímpico Internacional acabe mostrando, reconhecendo e consolidando, consagrando essa modalidade. Bom, eu já estou finalizando, como já estou extravasando aqui o tempo, eu vou fechar por aqui. Essas são as minhas conclusões. Conclusões não que a conclusão é que há uma disputa entre o tradicional e o moderno, que isso daí tem chances aí para outras pesquisas, e que com certeza tem bastante gente já pesquisando sobre isso. Eu sou um deles. Será que, aí eu vou lançar a pergunta, será que o karatê, ao se esportivizar, ele perde a sua essência enquanto uma arte marcial carregada de uma cultura que lembra o Japão, que lembra Okinawa? Será que ele perde com esse tipo de fenômeno? Então, essa é a questão que fica no ar e que pode gerar
alguns trabalhos aí bem interessantes. Aqui são as referências, e é isso aí. Foi a minha apresentação.